Olá, meus amigos, aqui é Edmundo Silveira, outra vez com vocês, falando do programa CT5 Esportes. Nós estamos no Instituto Casa de Vovó Dedé e estamos trazendo um convidado que vem do Rio Grande do Norte, da cidade de Baraúna, onde ele faz e vai comentar exatamente sobre o que é que acontece no interior de outro estado sobre o esporte. Celton, você foi convidado pela CT5 e para nós é uma satisfação recebê-lo. E você vai falar exatamente da localização que você faz o seu desenvolvimento de esportes, tá certo? E vai dizer para a gente sobre as suas iniciativas, as suas... sei que lá onde você está não tem a estrutura de um grande clube, não tem um equipamento que você gostaria de ter, você não tem um corpo de profissionais técnicos que fazem e desenvolvem o futebol, mas funciona da mesma maneira. E dar aos jovens do interior uma condição, uma qualidade de ir jogar em qualquer outro centro esportivo. Então, se apresente, tá certo? E fale para a gente um pouco sobre essa sua participação e envolvimento junto à cidade que você mora, junto ao estado que você desenvolve esse processo. Bom dia, professor. Já sou grato pelo convite, entendeu? Fica aqui meus agradecimentos. Só lhe corrigindo um pouco, o senhor errou na cidade, não é Baraúnas, a cidade é Açu. Açu. Açu, Rio Grande do Norte. O trabalho lá que a gente vinha fazendo era um trabalho de futebol, a especialidade de futebol. Um trabalho sem apoio público, ou muito na vontade, né? Vinha eu juntamente com alguns colegas, né? Onde também eu acrescentei muitas ideias de trazer, implementar com outras brincadeiras, por conta do material que é pouco, entendeu? Eu acrescentei ideias de pneus, ideias de, eu não sei como é que é chamado aqui, lá a gente chamava uma roladeira, um carrinho que fazia, que puxava aqui com um cordãozinho, entendeu? Sim. E graças a Deus na questão do ser, que a gente tem que trabalhar primeiro o ser, para depois ver a parte do atleta e a parte do profissional. Se manteve êxito. Hoje eu chego em supermercado, eu vejo aqueles moleques que treinavam lá comigo, junto com outro colega, trabalhando no supermercado. Já cheguei em agência bancária, eu vi alguns também trabalhando. A gente às vezes tem uma baixa na questão da quantidade, porque nem sempre todos correm na linha correta, na linha certa. Às vezes tem alguns desvios. Infelizmente, o ano passado eu fiquei muito triste que teve um menino que participou com a gente do projeto lá, e aconteceu que ele se envolveu com coisas erradas, coisas que não é de boa índole, e findou acontecendo que ele faleceu. Mataram ele lá numa ocasião. Mas o trabalho foi muito sóbrio, eu acho que... Acho não, tenho certeza que aquele pessoal que passou ali, hoje tem um que joga profissionalmente, está jogando lá na primeira divisão do estado. Ele trabalhou lá com a gente. Agora, assim, se eu me disser aqui para o senhor que foi tudo princípio meu, se passou durante aquele tempo todinho comigo, não foi, entendeu? Teve outros também, tem outro pessoal lá que faz um trabalho muito bacana lá. Hoje eu quero até parabenizar a Liga de Esporte lá de Açu, que hoje tem um trabalho super bacana com o professor Marcelo e Moisés, que estão fazendo um trabalho de iniciação, que é a molecada dos 7 ali, aos 12 anos, acho que é aos 12 anos, não chega nem aos 13. Está um trabalho muito bom, eu acompanho mesmo à distância, porque eu não estava me envolvendo muito, por conta que eu tinha falado para o senhor que eu estava trabalhando em uma empresa, e essa empresa roubava muito o meu tempo, né? E a responsabilidade lá também era muito alta para mim. Mas eu vi aquele meu trabalho muito bom, aquele tempo que eu passei ali. Fui pouco tempo, mas... E sinto saudade, sinto falta, porque
eu gosto do futebol, eu gosto de fazer a coisa séria. Eu acho que a coisa, quando é séria e é profissional, muita gente foge e tira do meio porque não quer fazer, e eu gosto da coisa correta, a coisa séria. E é tanto que aqui mesmo, em Fortaleza, eu cheguei a participar, né, de workshop, juntamente ao senhor, ao professor Kim, né, Sim. que eu participei também. Eu lembro que a gente participou de uma palestra da evolução do futebol feminino, lembra daquilo ali? Que o senhor Estava crescendo o futebol feminino aqui no Isso. estado do Ceará e houve realmente um curso, né, voltado e você foi convidado a Foi, participar. o senhor me convidou, eu participei, eu lembrei até, esse dia eu vi até um registro de uma foto, eu acho que era o professor Olávio, né? Era o Olavo Olávio? Dantas. Isso, veio também. O Olavo Dantas já esteve nesse programa aqui e já ressaltou algumas coisas do que ele está fazendo. Hoje ele está no Fortaleza Esporte Clube, né, no futebol feminino, mas ele veio de Manaus e começou a desenvolver aqui no estado do Ceará um processo de desenvolvimento que hoje ele está num clube de futebol, no Fortaleza Esporte Clube. Mas eu queria te interromper aqui, pedir até licença e também já me desculpar, né, que eu troquei o nome das cidades, né, de Baraúna para Açu. Açu tem um time profissional, Isso. né? E lá tem um time profissional que disputa. Tá retornando agora. Eles estão voltando para a primeira divisão, que eles tinham caído. Para a segunda, vão retornar para a segunda, que eles teve problema trabalhista, né? Uhum. Parece que praticamente largaram lá o time. Teve um menino agora que assumiu, eu acho que o nome dele é Luiz Pedro. Eu acho que é assim, Luiz Pedro, o nome do menino, um advogado, um cara novo. Eu torço para que dê certo, para que seja de bastante importância. Vai surgir também lá, agora eu estava vendo lá um projeto muito bacana, na cidade vizinha, no Itajá, que é a cidade, a terra natal de Souza, que jogou no Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, sim, aquele que é brasileiro naturalizado mexicano. Eles estão fazendo, estão renovando lá o estado de futebol e, segundo as conversas, a tendência dele é manter um clube profissional, né? Com projeto, com base. E eu acredito que vai ser muito rico para aquele setor da gente, para o Vale, que a falta que faz ali um time da cidade da gente faz muita falta para o Vale ali. É lá um setor que muita gente ama mesmo, gosta do futebol. Se o senhor visse lá como é o campeonato de bloco lá, futsal, é uma cidade vizinha lá, que fica lá praticamente o trio lá é Açu, Itajá e Panguaçu. Lá em Panguaçu, cara, é ginásio lotado. Aí vem os caras do futsal de Recife, entendeu? O pessoal lá é muito apaixonado por futebol. Acho não, tenho certeza que lá a coisa sendo levada a séria vai obter muitos frutos. Deixa eu lhe fazer aqui uma colocação, porque é o seguinte, o esporte em si, né, no Brasil, e esse programa 105 Esporte, ele tem muito a ver com isso. Aonde a gente quer descobrir aonde é que está, quais os locais do Brasil e quais as modalidades que estão mais em evidência, né? E a gente fala muito sobre as necessidades. Hoje, quando se fala das necessidades de prática de esportes e o apoio municipal, estadual, federal, não tem sido muito forte em relação a isso. Porque a gente, quando vai conversar com os professores, geralmente é ele, né, que buscou e que cresceu, que desenvolveu caso, né? E que ele mesmo aplica, mesmo sem apoio municipal. Isso é um erro gravíssimo do governo, porque o esporte é uma ferramenta que socializa muito, né, que educa muito, né, e que traz a realidade da vida do cidadão brasileiro. Então, acho que, na minha opinião, os municípios, né, os governos deveriam dar mais assistência e apoiar um pouco mais esse sentido. E eu já te conheço há algum tempo e sei que você saía da sua cidade lá de Açu, e que não é perto aqui de Fortaleza, e vinha de lá para assistir cursos, participar de cursos, como você já relatou mesmo, assim, de alguns eventos de formação do futebol feminino, e você sempre fala que tem a sua escola lá, ou tem seus meninos lá.
que você aplica e cria maneiras diferentes de treinamentos, mas que vai com o mesmo efeito. É lógico que os clubes, e quando tem um município, quando tem um governo apoiando, você tem uma equipe técnica para desenvolver um trabalho, você tem uma estrutura básica, né, para poder desenvolver o processo do desenvolvimento dessas crianças, e você nunca teve isso ou você não teve isso. Mas, mesmo assim, você já saiu para processo de treinamentos ou de desenvolvimento dentro de um clube, né? É tanto que você hoje é considerado e tratado e visto como treinador de futebol. Então, diante dos cursos que você realizou, tá certo? Não sei se você veio só até a Fortaleza ou se foi também para Natal, né, no Rio Grande do seu estado, ou lá mesmo na sua cidade tem algum desenvolvimento sobre isso. Você acabou de dizer que o Açuque é um time profissional que disputa a Série A Chegou a do ser Rio Grande do campeão, Norte. já chegou a ser campeão. Pois é, e hoje já está afastado, está retornando agora, né? Mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa sua preparação, essa sua formação, tá certo? E esse desenvolvimento. E pode citar os clubes que você já foi, ou o que, que você está fazendo em relação a essa continuidade do processo, tá bom? Quanto à questão de cursos, eu participei de MEC Norte-Nordeste, onde eu tive aulas praticamente com a comitiva, a assessoria todinha da Seleção Brasileira de Futsal, o Saboia, o Marquinhos Xavier, tive com Neto, Vanildo Neto, que era da Sub-20, futsal. Foi de bastante importância para mim também. É um curso que é organizado pelo Fábio Rabelo, que é aqui da Morada Nova. E participei também de um na Paraíba. A questão do conhecimento bom mesmo, às vezes, é estar na prática. Quanto aquele estágio que eu tive naquele tempo no Atlético Cearense, Sim. com o professor Raimundinho, né? Raimundo Wagner. Raimundo Wagner. É. Um cara, qual deixa aqui meu abraço, tenho o maior respeito por ele, um carinho enorme. Ótima pessoa, excelente Ave treinador. Maria, Deus Hoje me- está no Icasa de Juazeiro do Norte. Cara que eu tenho uma admiração forte por ele. Ele foi essencial e a questão do que eu gostei mais dele, que tipo assim ele falava, sente aqui, sério. Você vai ver o que eu vou fazer e como fazer. Porque às vezes você chega em algum lugar, o cara quer esconder o segredo, alguma coisa. O Raimundo Wagner, não, ele atendeu muito bem. O Júnior Miguel, né, que era preparador físico lá. Sim, é o Júnior Piripiri. Isso, Júnior Piripiri. Alta formação, excelente pessoa também. Cara também que Hoje trabalha no Floresta Esporte Clube. que me recebeu super bem, me atendeu daquela maneira melhor possível. Aquele tempo a presidente era a Maria, né? Maria Vieira, Maria gente Vieira. boa também pra caramba. Aí eu dei uma afastada logo após aquela pandemia, entendeu? Que chegou a pessoas da minha família falecer, teve umas percas muito grandes, entendeu? Depois eu dei uma trabalhada com a molecada lá no projeto e tudo. Aí volta aquele assunto que o senhor falou da questão do dever público ou particular para você trabalhar, porque você sozinho você não chega a lugar nenhum, não. Eu praticamente ali eu consegui a bola tudo comprado por mim, questão de colete e tudo. E não teve. Se você não tiver um resultado financeiro, principalmente eu que tenho uma responsabilidade, que eu tenho minha família, né? Sim. E nesse tempo aí, era eu, meu filho e minha esposa estava grávida, era. E lá quem tem que ir para a batalha para trazer sou eu. E quando você está lá fazendo um trabalho, é uma pena às vezes você ter que largar um trabalho porque você tem que buscar recursos financeiros para sua casa. Mas foi super gratificante e lucrativo para mim esse tempo de curso, esses cursos que eu participei, as pessoas com as quais eu convivi. O nosso amigo Paulo André também, lá do Baraunas. Sim. Cara que eu tenho um respeito por ele muito grande. Ele praticamente foi quem me chamou e disse assim, ó, vamos fazer um trabalho aqui no Baraunas, você vai fazer a gestão do time era sub-20. Sub-20 eu vou fazer a gestão do sub-17.
E foi muito bom ali, onde eu conheci é Adilson, o que é Adilson, é? Aquele lá do Horizonte, que foi quem me passou seu contato. Ele hoje trabalha com futsal. Rapaz, eu não lembro É, agora, é mas é Adilson, lá de Horizonte, mas eu acho que super gente boa também, ele teve é lá. Dilson, é. É Adilson, que chama Keké. Uhum. Cara super gente boa também. Que Eu me queria de- até ressaltar aí, às vezes você vai falando o nome das pessoas, né, com quem você já teve contato, orientação, explicação de uma coisa. O Paulo André, eu já trabalhei com ele no Ferroviário Atlético Clube aqui do estado do Ceará, tá certo? E o Paulo André, na época, ele me trouxe muita gente da região dele lá do Rio Grande do Norte, que ele trabalhava aqui no Ferroviário, nas bases do Ferroviário. E eu fui contratado na época para assumir uma função a mais. Como você disse aí, você foi para o Sub-20, né? E ele ficou abaixo. Então ele ficava na escola junto com os meninos mais jovens e eu fui para a equipe Sub-20. Fui contratado pelo Ferroviário na época para o Sub-20. E eu trouxe muito garoto dele, é tanto que o Márcio Mossoró foi ele quem trouxe lá do Rio Grande do Norte para cá, né? E foi dada a oportunidade junto comigo e depois até levei o Márcio para São Paulo, tal, não sei o quê, e depois ele fez toda a história que ele tem, né, de grandes caminhadas pela Europa, né? Então, Paulo André, meu grande abraço, tá certo? A amizade continua. A gente não tem se visto mais porque depois que ele voltou para o Rio Grande do Norte, nós nos vimos, mas uma pessoa ótima também, sempre foi uma pessoa de merecer apoio. E sobre o que é lá do Horizonte, veja só o seguinte, a gente tem esse relacionamento com vários clubes aqui do estado, né? E por passagem, às vezes por amizade, por participação de curso como você. Se eu não me engano, foi 2018, 2019, você teve um curso na CT5 Esporte Dinâmico, né? isso. A gente fez lá o curso, você participava e eu achava aquilo, tanto eu como depois o Kim até falou também sobre isso, né? Da importância de você sair da sua cidade, lá no Rio Grande do Norte, vir para participar de palestras, de cursos que nós fazemos aqui no estado do Ceará. Isso era uma grandeza da tua parte, né? Um conhecimento que você já trazia do que você desenvolvia lá no seu interior, e aqui eu acredito que tem dado a você um reforço, né, naquilo de entendimento. E você já falou de vários aí na Paraíba, em Recife, ou pessoas que já tiveram com você de futsal, de futebol. Então, você já tem uma experiência voltada a esse desenvolvimento, né? Já passou pelo Atlético Cearense, né? Já passou, deixa eu me lembrar aqui, eu acho que Fiz teve o outro, trabalho com o Baraúna lá, com o Paulo lá com André. Baraúna, né? Então, quer dizer, você já tem uma experiência vasta sobre isso. Mas nesse momento, você está em Assum, fazendo algum desenvolvimento técnico, desenvolvimento de escola, tal, ou você preferiu não dar continuidade? Não, não, não. Hoje no momento, praticamente estou afastado. Porque justamente isso aí, do que eu falei ao senhor, não tenho o recurso sóbrio, né? Para me manter e fazer o trabalho com a molecada. Eu tenho que correr atrás de recursos para me manter com a minha família, que a minha responsabilidade maior são com eles, né? Uhum. Desde cedo eu sou um líder, que eu me casei cedo, eu já tenho 26 anos de casado. E eu não tinha como agendar o tempo para fazer esse trabalho também. E até porque, professor, é que nem eu falei a você, era tudo para mim, do colete à bola, a conseguir ônibus, entendeu? Para ir para um amistoso, um simples amistoso ali numa cidadezinha vizinha, que era Itajá. Justamente que eu queria manter o foco dos meninos lá, que lá tem uns caras lá, praticamente tem um time que foi profissional. Você entra na cidade, tem lá a placa dos caras que foram jogar no profissional. Sim. Aí eu dei uma afastada, né? Me afastei. Agora a questão de estudo, eu penso em retornar a participar de workshop, de participar de palestra, entendeu? Porque isso não agrega só para, não acrescenta também só para o futebol, para a vida. Eu costumo dizer que eu peguei carona para ir treinar no meio de profissional. Eu fui ser motorista de ônibus de clube profissional para estar no meio deles, para ouvir as conversas que era lucrativa, aquilo que fortalecia o atleta. E foi só, por minha parte, muito sóbrio, muito bom ter participado desse tempo. Eu
tenho mágoa nenhuma de questão de futebol, nem de ter convivido aquele tempo ali com... Ali só me fez crescer e eu tenho certeza que algo há de aparecer, entendeu? Não sei assim que nem eu vim agora, quando eu saí de casa, eu disse para Deus que seja feita a sua vontade, né? E se for para mim trabalhar no futebol, eu vou trabalhar um dia. Tudo na vontade dele. Quando você está assim parado no esporte, você hoje faz, você é empresário, você Não, trabalha... eu tava de motorista de ônibus da empresa, né? Uhum. E ao mesmo tempo eu tinha como uma espécie de líder lá do pessoal. Aí eu passei agora durante 2 anos, que eu saí agora praticamente agora em dia 19 de dezembro. Eu ainda estou de férias, né? Sim. Mas não, de férias que a gente for sair, fui. Aí ainda vou receber a primeira parcela de seguro. Aí fui também dar uma chuvalhada na cabeça, ver uma praia com minha esposa, com minha filha, Foi porque relaxar um pouco, né? Diante de só tantas trabalho, dificuldades, né? a gente já vive aqui afogado, cara. Aí mas Mas então futebol, quer cara. dizer que nesse momento, por exemplo, assim, você está de férias. Não, Aí nesse momento você não está nem se não. fazendo cursos, preparando, nem viajando como você Não. sempre estava fazendo, e também não está mais com a escola. Você fechou a sua escola, você não Pronto, está mais pronto. Lá ainda existe o projeto lá. Praticamente a molecada hoje já está em outra fase, outra geração, né? Uhum. Eu estava vendo da hora que um colega meu, Os meninos Natan, que você fazia hoje já se tornaram os já, homens, né? já, Já já, estão já. trabalhando, Não, já é o que estão eu todo falei ao mundo... senhor, eu fui esse dia na agência do Bradesco, eu encontrei um cara, um menino lá que treinou com a gente, ele tá, não sei nem se ele tá Seguir um caminho É. diferente, mas que cresceu, né, com os seus ensinamentos. E isso aí é o que lhe deixa feliz, que nem eu falei para o senhor anteriormente, no começo da conversa, é você trabalhar o ser, Sim. entendeu? Aí depois você vai ver a questão do atleta, a questão do jogador de futebol, hoje não existe mais atleta, né? Sim. Mas eu sou muito grato por isso. Uhum. Muito legal, muito interessante. Mas na região lá onde você trabalha, hoje você fala para mim que está afastado, e que Isso. está até de férias. Mas na região, o que é que você vê de desenvolvimento sobre isso? É somente esse rapaz que você Sim, chegou da eu vi, escola, o é, retorno do assunto? eu vi a questão do desenvolvimento que eu vi lá foi disso aí, na minha cidade mesmo, né? Do trabalho da Liga agora, de iniciação, com o Marcelo Berto, com o Moisés, juntamente com o presidente da Liga, que é Delcio Machado. E quem faz um trabalho lá também muito persistente é o que eu falei ao seu Hélio Jacaré, na região, né? Que ele está fazendo até a copinha dele lá. E até mesmo lá na cidade vizinha, no Itajá, eu vi dar uma queda, entendeu? Eu não sei o que aconteceu, não tem mais aqueles trabalhos que tinha anteriormente. Eu acho não, eu tenho certeza que eles vão dar uma alavancada agora nesse retorno com a questão do estádio, a questão do clube, né? Então o estádio principal lá está em reforma, já que o Açu se classificou para retornar ao futebol. Pronto, não, o do Açu tá em ativa. Está em ativo. O que está em Ele está reforma é do retornando às Itajá. competições profissionais Isso. do Vai futebol do Rio Grande do retornar Norte, agora, né? né? Uhum. Parece que eles fizeram um acordo lá que estava numa dívida trabalhista muito grande, né? Não sei, mas eu acho que fizeram um acordo lá e eles estão retornando. Acho que retorna já esse ano para a segunda divisão. Sim. Uhum. E eu Lá no não. Rio Grande do Norte, futebol só tem a primeira e a segunda, né? É, A primeira e a segunda, né? Aqui já é um pouco diferente, né? Que aqui nós temos até a Série C. Série C. Mas que tá. Também, a gente for comparar o tamanho do estado, né? O estado do Ceará é muito grande em relação ao Rio Grande do Norte. Assim, territorialmente, né? Você vê uma capital nossa com 2 milhões e meio de pessoas, acho que o Rio Grande do Norte deve ter o quê? Tem 1 milhão já de pessoas, já? Acho que Natal, já. na capital, né? 1 milhão, né? Então, quer dizer, é um pouquinho... Aqui também tem se aplicado, Célito, o futsal. Você vê que, de vez em quando, uma equipe cearense é campeã brasileira, cara. Às vezes da categoria de menor e também a profissional, né?
Como também já tem um campeonato brasileiro das bases, né, dos nossos clubes que também disputam, uma hora ou outra feminino ou masculino, são campeões brasileiros da segunda divisão, passa para a primeira. Tá então aqui tem desenvolvido O bastante esse último aspecto. campeão cearense foi o São João do Jaguaribe, né? Jaguaribe, Foi. que é Eu campeão. lembro que eu assisti, foi campeão Mas se eu não me engano, eu acho que estadual. é Alagoas que tem lá o campeão brasileiro de futsal. É da Taça Brasil, não? Eu acho que é da Taça Brasil. É. Acho que é de lá que foi campeão. Até decidiu agora com o Ceará, foi com Fortaleza aí, foi campeão nacional. Então, ainda está aqui. E no Rio Grande do Norte sempre foi forte nesses aspectos também, né? Como você é do interior, e às vezes o interior, quanto tempo é de Açu até Natal? 2 horas e 2 horas e meia. Você tem meia. sempre ido lá visitar os clubes? Não, a questão de clube eu não tenho ido, Não tenho não. visitado. Não. Eu vejo assim, vendo através de televisão. Eu te pergunto assim, porque você é o seguinte, você está Tem um projeto lá muito bacana que disputou agora até a Taça São Paulo, que eu vi eles jogaram bem pra caramba. Foi o QFC, que é um time de você que lá. disputou a Taça São Paulo agora de junho, Isso. né? Eles estão na primeira divisão do estadual agora. Estão jogando. Eu vi eles Eu disputando. acompanhei os jogos da Taça, eu verifiquei muitos jogos, sabe? Eu estava um período onde eu podia ver isso, né? E eu vi muitos jogos da Taça São Paulo, o nível que vi, né? Eu digo assim, ó, a gente vê, certo, veja só o seguinte, a gente que está militando no futebol ou que esteve, né? A gente sente a diferença que é o comportamento dos atletas. Eu vi uma grande disputa, São Paulo e Cruzeiro, a decisão foi uma grande disputa, mas a maioria dos jogos, Intensidade muito grande, né? a maioria dos jogos eu não vi tanta qualidade, sabe? É uma correria muito rápido, né? Porque é jovem, né? São meninos de 17, 18 anos, até 20, mas eu não vi assim tanta qualidade, sabe? Eu fico preocupado porque é o seguinte, tanto a estrutura que tem o Sul ou que tem os grandes clubes do futebol brasileiro, tá certo? Não sei se é muita coisa que eles estão tendo no momento, a gente não vê nível elevado. Então, quando eu me preocupo de, por exemplo, assim, você que faz um trabalho voltado a desenvolver o jovem, né, na prática esportiva, dá para a gente fazer aqui, qualquer lugar do interior ou do capital, mesmo que não seja dentro de um clube, um excelente trabalho, né? Por quê? Porque a gente vê que o nível que os outros, com todas as estruturas, com todas as comissões técnicas que eles têm, você não vê o nível de jogadores apresentado no jogo, um nível excelente, entendeu? Você vê uma prática normal como qualquer outro faz, entendeu? Então eu vejo assim e me preocupo, e é uma série que eu estou querendo trazer para a nossa CT5 Esportes, tá certo? Os programas, para conhecer um pouquinho como é que está sendo desenvolvido isso, como é o caso, você está vindo aqui para falar exatamente do que é que está sendo desenvolvido lá no Rio Grande do Norte, no interior, já que você anda, e ainda mais você tem uma outra função profissional, você circula, você conhece. Você conhece o Renato lá de Baraúna? Conheço. Renato, alemão, que foi atletas, né? Foram meus atletas quando jovem, hoje são pessoas que militam e trabalham e desenvolvem a mesma coisa que você. Renato, eu acho que quando a gente foi para disputar uma Taça Brasil, um negócio que eu fui pelo Baraúna, Renato era secretário de esporte lá. Pois é. E ele está agora com uma escola. Teve até aqui por último, eu fiz um convite, eu acho que eu mandei para ti também, um convite para participar dos cursos do Jaci Silveira, né? Que o Jaci fazer futsal e futebol. E o Renato veio, né? E ele lá, ele teve a oportunidade de ir no curso, ele até lá em cima falar algumas coisas sobre esse desenvolvimento no Rio Grande do Norte, né? Essas intenções de desenvolver dentro da cidade dele. Até citou exemplo para todos aqueles que fazem lá, que estavam lá, eram todos alunos, né? Estavam assistindo as palestras, estavam assistindo o curso, sobre a lei do incentivo, né? Buscar o meio, e parece que ele lá com o grupo dele, eles conseguiram essa lei de incentivo pelo processo de desenvolvimento que eles estão fazendo na cidade deles. O senhor falou no principal da coisa, o incentivo. Sim. Entendeu? Eu quando fazia escolinha de futebol, eu lembrei do que o professor Fernando falava, né? A gente, sem o incentivo, a gente aqui está remando. Vai chegar a hora que a gente vai cansar e não vai aguentar. Se não tiver um incentivo, principalmente de órgão público. Eu acredito que era para abraçar mais a causa,
os órgãos públicos, principalmente interior. Uhum. Interior, sem um órgão público abraçar na questão financeira, que aí é que não dá para se aguentar, que você não vai deixar de responder com a responsabilidade que você tem em casa para ir, entendeu? E a questão da copinha, que o senhor tinha falado anteriormente, eu vi hoje a questão do atleta hoje muito estatura e o senhor não vê mais aquele cara que se metia a bola nele, ele já, né, ele Uhum. não é questão que eu digo da intensidade e da dinâmica do jogo, não. A questão, às vezes, até do domínio, né? O cara hoje está dominando, parece que ele está com a chuteira de ferro. Não domina aquele domínio que É. o Alex fazia, que jogou no Palmeiras, né? E eu vi também uma coisa que hoje os caras falam que tá difícil hoje fazer gol, né? Mas eu acho que é também por conta disso aí. O meia da gente acabou, né? Hoje tem aquela ideia do volante box do box, né? Que vai e vem. Ele nem bate nem faz gol mais, não dá mais fazendo nada. Aí se eu for perguntar hoje esses caras que fizeram muito gol, o Jardel, até os daqui, o Sérgio Alves, eles vão dizer os caras que tinha que jogava com ele que deixava ele na cara do gol. Sim. É porque é importante demais o passe bem dado, né? Você está comentando uma coisa agora interessante, né? Que são os princípios técnicos, onde geralmente os preparadores hoje, principalmente dos clubes, eles alegam que não tem tempo para desenvolver esse processo com os meninos. Os meninos já têm que chegar prontos, né? Enquanto que antes a gente tinha os fundamentos como as coisas principais para desenvolver, que era exatamente o passe, o domínio, o controle, o cabeceio, né? E hoje não tem mais isso, porque eles não têm tempo. O único tempo que tem é para fortalecer ou dar resistência física, muscular ao jovem e a tática, né? Que é o modelo de jogo, tal, aquele negócio todo. Mas o desenvolvimento praticamente técnico, o garoto sofre, porque se ele não for para uma escola, tá certo? E desenvolver um processo de desenvolvimento dessa questão básica, ele vai chegar no clube e vai ter somente vai correr muito, vai ter muita força, vai disputar muita bola, e ainda mais o seguinte, sabe? Uma das coisas que eu mais questiono, e até no interior já está se fazendo isso, que não era essa prática, ficar choramingando demais no chão, cara. O cara nem encosta no cara, não chega nem perto do cara, o cara já está lá rolando e alegando como se fosse induzindo a arbitragem a marcar. Isso os garotos, cara, entendeu? O profissional dá um mau exemplo, porque eu digo, vocês estão vendo isso aonde? Na televisão, é? Porque o cara nem tocou em direito, cara. Futebol é de contato, encostou, a gente fica rodando, nem tocou nada, não, tá doendo, tá doendo. Eu digo, tá bom, então vai sair, tá certo? Esperar você sair do campo, tal, para reiniciar. Não, não vou sair, não, vou continuar. Você não está sentindo, está doendo? Porque se você está machucado, você não pode estar no campo, não é verdade? E isso, infelizmente, né, tem sido eu acho mais que é o exemplo do profissional, sabe? O atleta profissional. Eles estão. Você faz um trabalho de desenvolvimento, como você disse, um cidadão. Você alega para eles o desenvolvimento de treinamento, de força, de resistência, tudo, beleza. Mas o que eles veem na televisão, aqueles jogadores profissionais, rolando na grama sem ter acontecido nada, nem tocado nele, você vê que hoje em dia, se você levantar o braço e passar perto da orelha do cara, o cara diz que deu um murro nele, né? Deu uma cotovelada, e às vezes não passou nem perto, né? Que a televisão, às vezes, como faz a repetição. Então, essas coisas transmitem de forma negativa. E é uma luta para nós, né, que vamos para a beira do campo com nossas escolas, com nossos meninos, para refazer tudo isso, né? Que é o mau exemplo que o atleta profissional passa, né? E os meninos ficam rolando na grama como se tivesse acontecido alguma coisa machucada, alguma coisa séria, e não foi. Só porque eles veem na televisão o mau exemplo do atleta profissional. É um mau exemplo, né? Às vezes tem muitos que seguem. E uma das coisas também que o senhor falou aí, que eu tenho visto que acabou, eu vim até com isso na mente, acabou aquele gestor, ou aquele técnico ou treinador que via o seu atleta ali com qualquer dificuldade, ele chegava até ele para conversar, né? O professor Edmundo, está acontecendo o quê, cara? Você você fez o que ontem? Quem fazia muito isso, né? Que o pessoal fala, era o Tele Santana, né? Entendeu? Sim.
E eu dou graças a Deus hoje dos puxão de orelha que o professor Fernando me deu. Que Hum. eu fui um cara que tive que me adaptar à rejeição cedo, que eu não fui criado pelo meu pai nem pela minha mãe biológica, né? E ele foi um cara fundamental na minha vida. Ele me direcionou ao caminho certo. Hoje é muito profissionalismo, muito mesmo, né? Na questão do futebol. E o atleta em geral, o profissionalismo do atleta em geral. E muito pouco humano. Lá mesmo nós temos um atleta que foi referência, foi o melhor do mundo, sub-17, que é o Gabriel Veron, né? Gabriel Veron. Gabriel Veron. Foi um cara que teve muito bem no Palmeiras, depois foi pro Porto. Teve no Santos, Cruzeiro, entendeu? Aí hoje o que eu vejo muito isso aí, cara, que falta um tele. Hoje eu copio muito essa ideia daqueles treinador Abel Braga, Tele Santana, Luxemburgo, o Muricy, né? O próprio Muricy. Eu acho que o patamar hoje, o brasileiro, para mim, o que está acima, na prateleira de cima, hoje é o Dorival Júnior. Entendeu? O Dorival ali, o Rogério Ceni teve aqui também, é muito. Mas você vê que já fugiram daquela linha do cara que se preocupava com o atleta, que tomava uma multa ali, depois ia lá, conversava com ele voltava bem. Hoje não, o cara é muito profissionalismo. Se o cara pisar na bola amanhã, você tá fora. É multado e não faz mais parte do elenco. E tem muitos deles que não têm aprendido. Não vê a situação que acontece e faz aquilo que o senhor disse, copiou errado. Tá muito difícil para a gente corrigir, viu? Hoje para você entrar num clube que nem o Palmeiras, com a moral que Abel Ferreira tem ali, Sim. hein? Ele transmitiu uma situação, tá agora uns tempos sem ganhar título, mas ele transmitiu uma mensagem, né, de muito trabalho, de muita dedicação, de muito amor ao que está fazendo, né? Profissionalismo acima de tudo, né? Você falou no nome agora, Abel, que é português e é treinador do Palmeiras hoje do futebol. Engraçado, cara. Aquele cara, se eu não me engano, parece que já tem 13 livros inscritos. Os brasileiros a gente não vê, né, um brasileiro dizendo que está escrevendo. Vê a biografia do cara, mas o treinador repassar uma mensagem, né, de forma escrita, documentada, isso, aquilo, outro, a gente quase não vê. Nem vê dos nossos grandes zagalos que foi embora, o Parreira, que já está no final de vida, também a gente não vê falar nada de que ele orientando. Você vai para a Europa, busca faz pesquisa sobre os grandes treinadores do mundo, os caras têm 3, 4, 5 livros escritos falando sobre treinamento, sobre desenvolvimento mental, desenvolvimento de modelo de jogo, desenvolvimento de princípios técnicos e princípios físicos. E você vê um monte de coisa. E brasileiro a gente praticamente não vê isso. As pessoas não escrevem sobre o trabalho em si. Mas, Célito, eu queria te pedir aqui licença e falar dos nossos patrocinadores, as pessoas que acreditam e confiam no nosso trabalho, tá certo? E é que você que acompanha, que assiste nossos programas da CT5 Esportes, se inscreva, dê o seu like, tá certo? Faça com que a gente tenha visualizações e que tenha uma participação maior no entendimento das pessoas que nós trazemos aqui. Nós sempre falamos sobre esporte. Então, eu queria falar da dona Ângela, dona do Hotel Malibu, obrigado por nos incentivar, nos patrocinar, ao Major Machado, que tem a Moto Machado, que também nos incentiva, nos orienta, a Ortoclínica do Dr. Taumaturgo, que também nos apoia, nos incentiva e que sente o maior prazer em estar nos incentivando, nos prestigiando, a Arena HJ, que é um espaço onde dentro de um bairro, um centro de treinamento para vários tipos de modalidades, tá certo? E a dona de si é a AF, né, que também a dona Ediane, ela faz com que a gente tenha essa continuidade do nosso desenvolvimento na CT5 Esportes. Agradeço a todos, tá certo? E espero que você que nos assiste se inscreva, certo? Assiste sempre nossos programas para poder ter um entendimento maior sobre esse desenvolvimento, sobre
a prática esportiva. Hoje eu estou desenvolvendo esse processo, que é convidar os amigos, as pessoas que praticam esporte no interior, Célio, e mostrar como é que é feito no interior, o apoio que você tem, o incentivo, você já falou várias coisas aqui, e como é que você quer continuar, porque nós vamos já mostrar algumas fotos, tá certo, do seu processo de treinamento, né, e algumas outras coisas que você já passou. O que é que você hoje no momento tem? Porque aqui no estado do Ceará, aqui, se eu não me engano, passou de 50 areninhas que o município, né, o governo, através de sua prefeitura, conseguiu desenvolver não somente na capital, mas no interior já tem várias areninhas que é de campo sintético. E lá no Rio Grande do Norte, vocês têm recebido algum apoio, algum incentivo sobre isso? Você tem visto, mesmo que você falou para mim que está um pouco afastado agora, mas você tem visto esse desenvolvimento social, esse incentivo para a prática esportiva? Não, não. E, infelizmente eu vejo muito o afastamento da molecada que gostava de jogar futebol. Hoje para se fazer um treino com eles, hoje é praticamente Difícil, né? impossível, entendeu? Eles vão mais na estiga quando se está havendo o campeonato, entendeu? E lá tem dizem não, eu ouvi falar que tem uma promessa de uma areninha lá, né? Não sei quando é que vai sair. A ideia do município lá é também criar as areninhas. Criar uma lá. Pelo menos uma, eu acho que, se eu não me engano, já mostraram até um papel lá. O município de vocês, lá em Açu, tem quanta a população? De quantas 70 pessoas? mil habitantes. 70 mil habitantes. É uma cidade pequena, mas que dá para fazer um grande trabalho. Né? Dá. Uhum. Uma das coisas que a gente retornando, falando que o senhor estava falando da tática, muita tática hoje, muita intensidade e pouca técnica, né? Eu não esqueço de uma da palavra que o professor Marquinhos Xavier falou, que vai chegar um certo tempo que o futebol vai não existir um treinador de futebol, um coreógrafo, entendeu? Vai ser tudo uma coreografia. Sim. E está se caminhando para isso, né? Você desce dessa daqui, sobe lá, corre aqui e vai. As coisas estão mudando, né, cara? E às vezes não é nem para melhor, né? Vamos lá, vamos ver aqui as fotos. Isso aí é da sua escola? Aí a maioria tem uns aí se formando, educação física. Eu vejo que tem gente jovem, mas também tem gente Esse já... seta aí de azul aí é meu filho, ele já se formou em educação física. Uhum. Esse menino aqui debaixo do cabelinho jogou a Taça São Paulo, ele jogou pelo Potiguar de Currais Novas. Deixa eu ver ali. Esse barbudo aí também já se formou. Não sei se foi em gestão. Esse espaço aí que você deu, eu tô vendo aí, que é um campo de areia, né? Parece aí que é toda areia. Aí é o campo do hospital, que o pessoal chamava. Uhum. Um hospital regional lá. Eles te concediam espaço para você desenvolver o processo. Tinha, o diretor lá era Alberto Luiz, um cara super gente fina, gente boa. Ele cedeu lá. Aí a questão desses coletes aí, bola aí, foi tudo eu que consegui. Esses coletes aí tá até com escudo. E uma das ideias que eu implantei já vindo de outro esporte. Se eu olhar aí, os coletes azuis, um número grande, né? Sim. Entendeu? Aí você fazendo um trabalho com a molecada aí, eu pedi a eles para, quando dá o passe, ele dizer o número. Entendeu? Dá o passe para quem realmente ele quer dar e que vai receber a bola, né? Ele já cita... Isso. Uhum. É uma ideia nova, é um processo novo, né? É lógico que alguém já usa esse processo de identificar, mas você já tem lá no seu espaço identificar quem vai receber a bola. Devido o pouco material, principalmente o principal, que é a bola, eu utilizava também aí um pneu com cores para fazer um aquecimento para ele. Pneu de carros. Isso, um pneu lá do caminhão lá, botava ele lá um no meio, né? E os outros ao redor. Aí esse pneu ele era pintado com número, tanto aqui frontal quanto em cima, para quando o 2 lá receber esse passe dentro do pneu, ele direcionar o passe para um ímpar, entendeu? Não direcionar para um par. Aí ele já tinha que
E uma das questões que eu vejo, o cara falou, nunca vi um cara lá, falou, nunca vi onde danado tu arrumou esse trem, com um cara com pneu dentro. Eu digo, e o cara... Criatividade, né? Não, aí eu Desenvolvimento falei, e o cara é intelectual, né? jogador de totó, vai ficar Aham. duro, ele não vai sair, entrar na marcação, entendeu? Foi eu fiz até uma postilha com um colega meu, um pouco conhecimento, mas a gente fez. E foi super lucrativo. Eu gostei desse tempo aí. Uhum. Esse daí é o que eu estou falando. E tem outros lá que é da geração mais nova, que já estão trabalhando. Eu cheguei... Pô, eu fui buscar minha esposa no supermercado. Cheguei e tinha um lá, um que tenha treinado comigo. Que quando eu estagiei aqui no Atlético Cearense, a Maria me deu 2 camisas do Atlético Cearense. Sabe? Uhum. Aí eu disse, ó, hoje vai ter um sorteio aqui para vocês. Aí ele disse, ei, Célio, eu guardei a camisa lá, ainda tá lá aquela camisa que tu me deu. Ele disse, ó, você largou, eu digo, não... A gente tá mandando um treinozinho aí, mas muito bagunçado, é bom com você. Eu disse, tá bom. Criatividade e responsabilidade, né? Você vai aprendendo com o tempo, né? Ali você estava num campo, e aí agora você está numa quadra. Aí Essa foi, quadra é... aí foi no curso que eu fiz com o Marquinhos Xavier. Uhum. Curso que eu fiz, aí essa camisa aí era a que a gente usava lá no terno, do Catimba Futebol Sim. Clube, que era o time dos coletas. Esse é um time lá da turma da gente, que a gente desde os 13 anos que fazia escolinha junto, entendeu? Chegou a acabar a escolinha de futebol, hoje já tem uns, eu tenho 44, tem outros com 48, mas todo sábado a gente se encontra Sei. e tem essa peladazinha para descontrair. Uhum. Aí na quadra. Mas você leva seu treinamento para a escola também de futsal ou não? Faço também, né? faz. Não... Eu, junto com o Natanael lá, a gente fazia no futsal. Foi E justamente... nesse momento aí que você tem aí como lembrança, isso aí já foi um curso do Marquinhos Xavier, do Fábio Marquinho, Rabelo. né? Fábio Rabelo que organizou, que é Certo. o MEIC de Norte-Nordeste. E o curso era voltado ao futsal. Futsal. Ah, Nesse curso aí tava toda elenco da Seleção Brasileira de Futsal. O Carlos Saboia, é? eu tô vendo ali que ele tá com a camisa da seleção brasileira, né? O Carlos Saboia, que é daqui, que é do futebol feminino. Do futebol feminino, cearense. Pronto, ele também participou. Um cara super inteligente, um cara... Outra foto, por favor. Essa daí foi Aí tem um cara aí que eu conheço, hein? É esse parecido. grandão aí, cara. Gente você falou que quando esteve nos cursos, né? Aí eu acho gente que foi boa, aquele... aí acho que foi... Você estava novo mesmo. Tava bem novinho aí. O tempo aí, quando eu digo que você quer ficar velho, você faça a sua filha que você fica velho mais cedo, sabe? Quando é menino, você fica mais novo. A dor de cabeça é grande, né? De cuidar da criança, né? Isso aí é uma sala que a gente tinha para desenvolver. Nessa época aí, a gente chamava de CT5 Esporte Dinâmico, que era exatamente o centro. Daí foi que veio a ideia do programa aqui, CT5 Esportes, entendeu? E de um modelo, uma maneira diferente, né? Por sinal, eu estou até com a camisa da época, né? Que vocês todos usavam. Você aí, nesse momento, ainda estava sem a camisa, né? Era. Mas tu tens Tenho, né? Todos os alunos tinham, né? Que era a obrigação dos cursos, você, além de participar do curso, tem que ter a camisa da CT5 Esporte, né? Foi muito legal. Pronto, aí dessa geração aí, tem um aí que trabalha no Bradesco. Isso aí é o campo principal, profissional. Esse é o estádio lá de Açu? Né? Aí para se conseguir um dia de treino aí, você tem que ter um clube filiado à liga. Uhum. Entendeu? Aí justamente aí foi esse colega meu que mantém o projeto lá de pé, Natanael, que conseguiu para mim. Isso aí foi uma felicidade para essa molecada. Levei eles aí, levei também a questão de uns pneus para fazer o aquecimento com eles aí. Tem uns aí que eu vi até na empresa que eu estava trabalhando agora, eu vi ele. Esse da camisa aí listrada preto e branco. O professor Edmundo, do tempo passa rápido demais e às vezes você nem conhece. Quando eu já teve lugares que eu tô que o cara falar comigo e eu ficar voando sem saber quem é, né? Aí às vezes minha esposa que me puxa a minha orelha, disse, tem um menino danado falando com você aí. Eu digo, deixa eu ver quem é, que eu não tô conhecendo não. Agora aí
Aí é sua família. Aí é meu... Mas aí não é duas filhas, é uma. Não, aí é minha nora. Ah, a garotinha lá é sua nora, seu filho, Meu né? Que filho, você ela disse que é foi. formada em Dessa garotinha que está com 7 anos, fisioterapia. que Aí é você minha na época filha. Era, pronto, tava nascendo. tava nascendo. Isso aí é minha base, é que nem eu falo. Aí não tem preço, não tem essa ideia de você dizer, não, vai largar pra... Aí tem que caminhar sempre comigo, que é aí que me fortalece pra ir pra Mas luta. deixa eu lhe perguntar aqui uma coisa, certo? Você já falou aí que você está parado, tudinho, então, mas tu tens, além do trabalho que você realiza, você faz para sustentar a sua família, a preocupação é manter, né, a sua casa sempre bem. E eu sempre falei isso nos meus cursos, nas minhas preparações, quando eu pego grupo de profissionais ou de pessoas, né, que querem entrar no esporte, no futebol, eu falo sempre que a gente tem que ter cuidado em relação a desenvolver esse processo, né, do, 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 do ensinamento, mas a gente tem que ter recursos, porque a gente tem uma família para cuidar. Positivo. Se a gente não está pelo fato municipal, se não está estadual, se você não é um profissional, você tem que ter um emprego, tem uma coisa. Faz isso. Não, porque eu gosto, eu adoro. Sim, quem vai sustentar a tua família, né? Então, eu sempre me preocupei com isso, que a gente tem que fazer e servir. E a gente tem a experiência, o desenvolvimento do que a gente aprendeu a repassar. Mas eu te dou agora, tá certo? Eu te agradeço muito por você ter vindo, né, da sua cidade, lá de Assum, e ter passado para a gente aqui o que é que vocês fazem ou desenvolvem dentro do município de vocês em relação à prática esportiva. E você, se quiser mandar alguma mensagem, alguma coisa que seja que você queira passar para os seus amigos, as pessoas que vão assistir, vão acompanhar, te agradeço muito e sou muito grato por você ter aparecido aqui com a gente e ter falado um pouco com a gente. A mensagem que eu deixo, professor Edmundo, é de gratidão, entendeu? Que nem eu tinha falado para o senhor anteriormente, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Tudo tem, cada pedra tem que servir de degrau, né? E até para mim chegar até o senhor naquele tempo, tem um cara aqui que eu sempre ele vinha me deixar, que é Luiz Antônio, doutor. Um cara que eu sou grato a ele demais. E a mensagem, cara, tipo assim, eu de agradecimento e de dizer o quanto é bom fazer o bem, cara. Não existe preço. Eu que nem eu tinha falado para o senhor, eu fui um cara criado por minha avó, né? Uma senhora que tinha uns princípios muito sérios e ela dizia a mim que a camisa para se entrar em qualquer canto é o respeito. Não importa se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é preto, se ele é branco, você tem que ter o respeito por ele. Sim. E é o que eu planto para mim, principalmente para os meus filhos, para o que está ao meu redor. Não precisa se levantar a voz para se chamar a atenção. E eu vivo essa linha de pensamento. E as oportunidades que apareçam na hora certa e que esteja preparado, né? Às vezes você fica distante, mas você fica maquinando, estudando, Sim. mesmo à distância, né? Vendo a questão de comportamentos, que hoje o profissionalismo ele está muito duro, muito rígido. E se você não tiver isso, você jamais vai alcançar algum mérito, né? E sem mágoa nem de ninguém, nem de nada. Só tenho um agradecimento a todos. Valeu, Célio. Muito obrigado por ter vindo, tá certo? Nós agradecemos. E não se esqueçam vocês que nos assistem, nos acompanhem. Dê o like, se inscreva no nosso programa. Um grande abraço e obrigado a todos.